Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do Reverendo Augustus Nicodemus. Meus irmãos, eu vou rever com vocês aqui o que brevemente dissemos ontem a respeito do que vamos fazer essa semana. Vamos fazer uma série de exposições na carta aos Romanos, começando do capítulo 1 até o capítulo 8. Se chegarmos ao capítulo 8, já teremos avançado bastante. Quando é que Paulo escreveu essa carta? Ele estava na cidade de Éfeso, ao final da sua terceira viagem missionária. Não tinha mais campo naquela região, porque ele havia pregado o evangelho por todo aquele território, olhava para trás e não se lembrava ou não conseguia pensar em uma região que não tivesse sido alcançada pelo evangelho, ali ao redor da bacia do Mediterrâneo, onde ele labutou durante 15 a 18 anos, segundo algumas estimativas. E agora ele coloca os olhos na Espanha, ao norte, acima de Roma, onde o evangelho ainda não havia chegado. E ele quer pregar o evangelho ali. Ele está de saída, então, de Éfeso. O plano dele é ir para Jerusalém para levar ofertas que ele coletou nas igrejas que ele havia plantado para os crentes da Judéia, que estavam passando por uma fome, uma dificuldade muito grande. E ele sabia que precisava do apoio de alguma igreja para os seus planos missionários. E a igreja mais próxima e mais forte, e que estava localizada estrategicamente, que teria condições de apoiá-lo financeiramente e espiritualmente, era a igreja de Roma. Então, ele não era conhecido da igreja de Roma, ele não fundou a igreja de Roma, embora lá em Roma houvessem muitos cristãos que o conheciam de outros lugares. Então, ele resolve escrever essa carta à igreja de Roma. Ele está saindo de Éfeso a caminho de Jerusalém, e o plano era de Jerusalém subir para Roma. E de Éfeso ele manda uma carta para Roma. O seu alvo, então, é apresentar seus planos missionários e expor o evangelho que ele prega, porque, é claro, a igreja só apoiaria um missionário que pregasse o evangelho. Então, Paulo, como não é conhecido, ele, a não ser de fama, né, de nome, ele quer fazer uma exposição detalhada do que é que ele acredita, daquilo que ele vai pregar. Daí a importância dessa carta, porque é nela que Paulo, talvez da maneira mais sistemática, expõe o evangelho, ou pelo menos as partes fundamentais do evangelho. Ao mesmo tempo, Paulo sabe que lá em Roma existem muitos judeus que se converteram ao cristianismo. E havia muita boataria entre os judeus a respeito de Paulo. Acusações de que ele era um apóstata, ele era um judeu da dispersão, portanto não era um judeu legítimo, não conhecia bem a religião judaica e que estava dizendo que a lei era provisória, estava dizendo que o templo ia ser destruído, estava dizendo que a circuncisão dos judeus, que era o sinal da aliança que Deus havia dado, para nada valia, que Paulo pregava contra as instituições de Israel, que Paulo quebrava a lei de Moisés e que Paulo era uma ameaça para os judeus. Então, esse tipo de boato corria em todas as comunidades judaicas contra o apóstolo Paulo. E esses boatos eram levados avante, especialmente por um grupo de ativistas judaizantes que em todo lugar procuravam desfazer a obra de Paulo. A técnica deles era ir onde Paulo ia, e depois que Paulo saísse, deixando uma igreja, eles entravam naquela igreja e perturbavam os convertidos, particularmente os gentios, dizendo que o evangelho que Paulo tinha pregado era incompleto. Porque sim, a salvação era por Jesus Cristo, mas eles tinham que guardar a lei de Moisés, tinham que se circuncidar, seguir a dieta religiosa dos judeus, guardar o calendário judaico e todas as outras prescrições que Moisés havia feito. Então, esses judaizantes eram um grande tormento na vida do apóstolo Paulo. E uma das coisas que eles diziam é que Paulo não era um apóstolo autorizado de Jesus, porque ele não era um dos 12. Ele veio depois, portanto, era um genérico, não era autêntico. Ele estava correndo de lado, paralelo, não era do grupo dos verdadeiros apóstolos, era um subapóstolo, portanto, não merecia atenção, a mensagem dele era inadequada. Então, tudo isso estava acontecendo e Paulo sabia que na hora que aparecesse em Roma, esse tipo de questionamento haveria de se levantar. Então, o que ele faz nessa carta é fazer uma exposição do evangelho que ele prega,
já respondendo esse tipo de questionamento que ele sabe que os romanos vão fazer. É por isso que a carta, ela traz muita coisa a respeito dos judeus, da lei, da circuncisão. Olha aqui o esboço da carta. No capítulo 1, ele fala da perdição dos gentios, os não-judeus, todos eles estão perdidos. No capítulo 2, ele diz que os judeus também estão perdidos. Não é só os gentios, não. Os judeus também precisam de Jesus, porque os privilégios que eles receberam não os isentam da necessidade de justificação mediante a fé. No capítulo 3, ele diz que todos estão perdidos, mas Deus oferece salvação a todos pela fé em Cristo Jesus. Então, esses 3 primeiros capítulos, 1, 2 e 3, ele fala da perdição de todos os homens, para lançar a base da necessidade do Evangelho. No capítulo 4, ele fala do exemplo de Davi e de Abraão, 2 judeus que foram salvos pela fé e não pela lei. Salvos pela fé no Messias e não pela lei. E no 5, ele faz uma comparação entre Adão e Cristo e os efeitos da salvação, da justificação pela fé. Então, se nos capítulos 1, 2, metade do 3, ele fala da perdição, metade do 3, 4 e 5, ele fala da justificação pela fé. E aí, nos capítulos 6, 7 e 8, ele vai falar da santificação. Como é que esses perdidos, que são justificados pela fé, eles vivem nesse mundo. Ele fala da libertação do pecado, no capítulo 6, mediante união com Cristo, também da libertação da lei, ele explica o propósito da lei, para que a lei foi dada, no capítulo 7, e, finalmente, vida no Espírito. Como é que, pelo Espírito Santo, nós podemos viver aqui nesse mundo. Depois ele fala, não vamos entrar nesse capítulo, mas apenas para lhes dar uma visão ampla da carta. Nos capítulos de 9 a 11, ele fala do lugar de Israel no plano da salvação e a entrada dos gentios na igreja. Deus, ainda há um futuro para a nação de Israel, mas por enquanto é o tempo dos gentios. Ele explica isso nesses 3 capítulos que são extremamente desafiadores na sua compreensão, não é? Especialmente porque fala muito sobre predestinação, eleição, aí muita gente acha complicado. Eu não vejo problema nenhum, mas tem muita gente que vê muita dificuldade com isso. Nos capítulos de 12 a 4, Paulo fala sobre as aplicações da justificação na vida prática. Questões neutras, a questão dos dons, a unidade da igreja, do ministério das pessoas, como conviver com quem pensa diferente de nós, tudo isso ele trata nos capítulos de 12 a 14. No 15, ele volta a falar dos seus planos missionários, dessa feita com maior clareza. Ele descreve o seu trabalho, o que é que ele já tinha feito, e fala outra vez dos seus planos, com muita clareza, de ir a Roma e de lá ser levado por eles até a Espanha. E no capítulo 16, ele dá palavras finais e saúda aqueles que o conheciam na igreja de Roma. Então, todo o livro é muito interessante, desafiador. Não é à toa que é o livro que tem mais produzido comentários através da história da igreja. Foi lendo esse livro que Wesley se converteu, Agostinho se converteu. Foi lendo esse livro que Lutero se converteu. Foi lendo esse livro que um professor meu, um doutor, na época de mestrado, 60 e poucos anos, se converteu, era professor de teologia, se converteu doente no hospital, lendo Romanos 7, não é? Daí então, quem sabe você também se converte, né? Lendo durante essa semana esse livro, né? A nossa expectativa, mesmo que a gente vai ficar só com os capítulos de 1 a 8, nosso objetivo com essas mensagens é convencer-nos a todos nós da total perdição da raça humana e da nossa impossibilidade de salvação por nós mesmos. Não temos qualquer possibilidade de nos recomendar diante de Deus com o que temos. A nossa salvação tem que vir de fora. Não está dentro de nós, mas ela tem que vir de fora. O outro objetivo é expor a graça de Deus na salvação mediante a fé em Cristo somente. A amplitude e a suficiência dessa salvação. Terceiro, encorajar os que creem a viver uma vida de vitória sobre o pecado e sobre a lei mediante a união com Cristo. Expor os princípios que Paulo expõe aqui acerca da vida vitoriosa. E explicar o ministério do Espírito Santo na vida dos justificados em Cristo, não completamente, porque Romanos 8 não esgota o assunto, mas pelo menos em boa parte o que é que o Espírito Santo faz em nós, a sua atuação na nossa vida. Esse é o alvo que nós temos diante de nós. Queira Deus que nós sejamos
capacitados para desenvolvê-lo. Então, vamos já entrar no capítulo 1, e eu queria que você tivesse sua Bíblia aberta aí, para acompanhar. Assista a pregação completa pelo link na descrição.